Por que ficção científica não parece mais tanto com ficção científica, e sim com fantasia, com um monte de tecnologia mirabolante, com uma física que nem faz sentido às vezes? Oi, eu sou o Grensauro, e pra falar sobre esse tema eu até revivi a minha camisa que eu tinha do gato de Schrödinger. Bom, eu quero falar sobre isso exatamente porque eu li o livro do Problema dos Três Corpos, que foi o livro que inspirou a série da Netflix, que também é chamada O Problema dos Três Corpos. E é engraçado como, comparando as duas, você pode perceber elementos mais fantasiosos dentro da série, enquanto no livro ele trata muito mais com uma questão de ficção científica. E até porque aqui no canal eu já trouxe alguns livros, como por exemplo Matéria Escura, do Blake Crouch, e o livro do Andy Weir, se eu não me engano é Project Hail Mary, mas eu não me recordo certinho se é esse o nome. Mas enfim, eu queria comentar exatamente porque eu sinto que até se a gente olha por um lado mais de Duna, alguns livros que são mais aclamados como ficção científica, eu vejo mais elementos de fantasia nesse caso do que necessariamente de ficção científica. Obviamente aqui eu tô fazendo uma comparação, por mais que eu não goste de comparação, e esse é um dos motivos de eu não dar nota pra livros, eu acho que quando a gente pega e fala sobre temas específicos de livros, sobre um gênero em si, é interessante a gente colocar alguns pingos nos is. Falando um pouco sobre a ideia, né, do livro Problemas dos Três Corpos, eu vou tentar fazer um paralelo aqui com a série e falar alguns elementos, principalmente pra quem já assistiu a série e tá afim de ler o livro, ou pra quem ainda não viu nenhuma das duas mídias, pra escolher uma das duas, né. No livro, então, a gente tem uma história que a gente tá basicamente sendo invadido, né, a Terra, ela tá sendo invadida por uma civilização alienígena que tá muito distante da Terra e vai demorar cerca de 400 anos para chegar aí, né? 4 séculos para chegar e para conseguir dominar, entre aspas, ninguém sabe o que eles vão fazer, que é a civilização dos Trissolarianos. Isso não é muito demorado para falar nem no livro nem na série, né? Porém, a construção de tudo isso é muito diferente nas duas, né? Enquanto no livro a gente tem uma construção onde é baseada em um único protagonista, na série a gente tem ali 4 ou 5, se eu não me engano, pessoas que são, entre aspas, protagonistas, que estão todos, fazem uma parte diferente na história para que a história seja completa como um todo, né? Isso a gente não tem no livro, é só o Yang Miao, alguma coisa do gênero. Eu vou deixar aparecendo aí na tela, eu realmente não lembro o nome, já faz um tempo que eu li o livro. No contexto desse livro a gente tem uma China na década de 1960 que tá aí participando de uma revolução, né, chinesa ali, onde a gente tem os contra-revolucionários e os revolucionários. E a gente tem uma moça que o pai dela acaba sendo assassinado, né, na verdade, não é assassinado não, acaba sendo morto mesmo numa desses eventos, né, de contra-revolução, exatamente porque ele é um físico e na teoria, quando você pega a teoria de Einstein, né, que fala muito que é uma teoria americanizada, enfim, não sei o que, por conta da bomba atômica, né, e tem toda essa questão, e ele ensinava a relatividade geral, né, que é o que foi gerado, né, através das equações do Einstein, junto com a mecânica newtoniana, né, e, enfim, espaço euclidiano e não euclidiano, enfim, não estou aqui pra falar sobre parte física, mas então, o pai dessa moça, ele acaba sendo morto, né, por essa galera que não quer que ele ensine esse tipo de coisa na universidade, e ela acaba também sendo mandada para uma base vermelha, que é uma base vermelha onde eles estão fazendo testes de rádio, né, para tentar exatamente ver se eles recebem algum tipo de comunicação extraterrestre, né. E aí, enfim, tem todo um rolê sobre isso, eu não vou contar aqui mais detalhes, porque senão estraga um pouco do que aconteceu. A única coisa que eu queria ressaltar é que realmente o sinal que eles recebem lá, existiu já um sinal que a gente recebeu de uma civilização, quer dizer, né, não foi de uma civilização, mas a gente já pegou um sinal do espaço, que é o chamado sinal WOW. Provavelmente, se vocês procurarem aí, vai ter vários vídeos na internet falando sobre isso, então não vou entrar em detalhes, mas é interessante ver como o autor ele traz esses elementos factíveis, sabe? E eu acho que esse é o grande ponto, até da diferença entre o livro e a série. Eu sinto que o livro, ele traz muito mais pontos que podem realmente ser vistos na realidade, sabe? Enquanto a série, a gente tem aquela parte de todo o elemento do headset, né, de realidade aumentada, que é um headset que não tem conexão com nada, né, que eles, enfim, não tem tela, não tem absolutamente nada, é só um bagulho de metal que você bota na cabeça. No livro a gente tem realmente um equipamento de realidade virtual que já estava sendo usado, e até um equipamento que você coloca ele como uma veste mesmo, e você coloca o óculos, né, de realidade aumentada, e você entra no jogo a partir de um site. Então, assim, é muito mais factível as coisas que acontecem no livro. Então, isso me fez pensar um pouco também desses elementos fantásticos que a gente tem em outros livros para parecer mais, uau, científico, mas não, esse é o meu ponto, não precisa disso, tá? E aí já pode ir preparando seu comentário, se você quiser me xingar aí muito nos comentários, ou se você quiser concordar também comigo, porque eu realmente acho que essa necessidade que os autores atualmente estão tendo de você colocar muitos elementos que não fazem sentido nenhum numa ficção científica que na teoria ela é pra ser boa, sabe? Ela é palpável. Um exemplo que eu vou dar aqui é o Matéria Escura do Blake Crouch. A ideia é interessante, mas será que aquilo lá é uma ficção científica? Tipo, ele faz uma máquina que na teoria não é concebível e a gente nem sabe o quão próximo a gente tá de conceber algo daquele gênero, e ele viaja por multiversos. Então, assim, em que ponto que a gente
simplesmente coloca uma linha falando que isso aqui deixa de ser ficção científica e começa a ser uma fantasia, né? Como, por exemplo, eu tenho uma opinião bem forte de Duna, de que Duna não é necessariamente um sci-fi, mas sim uma space opera. Assim, porque pra mim Duna ele tá muito mais próximo de Star Wars, de Senhor dos Anéis, do que, por exemplo, de O Problema dos Três Corpos, de Eu, Robô, né? Ou das obras do Asimov de forma geral. Exatamente porque, por exemplo, você comentou de Eu, Robô. Eu, Robô tem toda essa questão de você tá falando de planetas exteriores e tudo mais, mas toda a parte da inteligência artificial que é trazida em Eu, Robô, né? Inclusive, se você não leu o livro, vá ler, porque é bastante diferente do filme. No livro a gente tem basicamente uma série de contos sobre inteligência artificial e tecnologia, e isso acaba tornando tudo mais palpável, sabe? Por mais que seja num planeta distante, as coisas que acontecem são coisas plausíveis humanamente falando, tá? Eu tô lendo também o Fúria Vermelha, né? Que foi até uma recomendação que vocês me deram pelo Instagram, inclusive se você não me segue lá, vai seguir @Greensauro. Eu não posto muita coisa lá, mas de vez em quando eu faço umas perguntas que vocês podem me ajudar a decidir até temas de vídeo. E aí, em Fúria Vermelha, eu senti isso também, que é muito mais puxado pra fantasia, mesmo sendo algo com muita tecnologia, e não um sci-fi, sabe? Então, aonde a gente traça essa linha, onde realmente a gente tá falando de uma ficção científica, num sentido de que eu pego algo palpável e eu extrapolo isso pra, por exemplo, que nem, né? Vamos voltar a falar de O Problema dos Três Corpos, que na teoria o vídeo é sobre isso. Então, no Problema dos Três Corpos, a gente tem uma sociedade, né? Uma civilização alienígena que conseguiu um contato com a Terra e agora tá no trajeto pra cá. Mas esse é o ponto, ela está no trajeto pra cá e vai demorar 400 anos pra chegar. Então, é muito tempo. Só que ainda assim, a civilização humana já começou a se desesperar. Já existe também toda uma nova, eu vou dizer aqui seita, mas é basicamente um grupo de pessoas que chama OTT, né? Que é a Organização Trissolares Terra, né? Que é basicamente onde os trissolarianos estão vindo, né? E a Terra, enfim. E já dentro dessa organização já existem divisões dentro dos próprios membros que estão criando uma mini guerra civil, porque cada um desses tem seu próprio exército. Enfim, ele traz pontos que eu realmente olho e eu falo, cara, isso seria muito possível de acontecer, porque você tem pessoas que vão pensar, tipo, não, os trissolarianos vão chegar e vão salvar a civilização humana com a tecnologia deles, e vai ser todo mundo amiguinho, a gente vai correr de mão dada nos campos floridos, enquanto você tem gente falando, não, a gente vai ser escravizado, e a gente tem que ser escravizado mesmo, porque a sociedade humana, a humanidade já fez muita merda, e, cara, tem que realmente aí sofrer na mão dos trissolarianos, a gente vai servir eles. E tem a galera que tá tipo, velho, a gente tem que parar essa galera, sabe? Que geralmente é o pessoal que não participa tanto dessa organização, né? Que é as pessoas mais do governo, enfim, que estão ali tentando parar, né? Essa civilização de chegar aqui, pensando em armas, em como vai ser o desenvolvimento. E falou, não, pô, não pode deixar eles invadirem. A terra é nossa, né? Quem que deixou eles virem? E aí teve uma pessoa, né? Que deixou eles virem, está lá no livro. Na verdade, não deixou eles virem, mas pediu pra eles virem. E outra coisa também que eu queria comentar que eu achei muito interessante, que foi que no livro tem um capítulo específico onde a gente tem o ponto de vista da sociedade trissolariana. Pra mim, isso foi um detalhe, mas tão bom no livro, porque a gente tem muito essa questão de olhar sempre a grama do vizinho é sempre mais verde e achar, né, que enfim, tudo dá sempre melhor em outros países e tudo mais. E isso eu imagino que não seria diferente quando a gente olha pra outro sistema, né? E lá eles mostram também, assim como eles mostram pelo jogo lá que tem, né, que é o Problema dos Três Corpos, que é exatamente isso, né? Quando você tá num sistema, inclusive também tem vídeo se você quiser saber mais sobre o sistema de três corpos, né? Que é um problema da física meio que, entre aspas, sem solução, pelo menos sem solução definitiva, né? Você tem solução numérica pra isso. Mas eu vou deixar algum vídeo aqui na tela de alguém que eu confie que fez um vídeo bom sobre isso, pra você dar uma olhadinha lá, ver se você quiser saber mais sobre o sistema de três corpos, né? Mas nesse sistema de três corpos a gente tem um período de translação, enfim, entre os sóis que rodam esse planeta muito instável. Então você tem eras caóticas, que é quando o seu planeta ele tá sem uma órbita ali factível, né? Uma órbita linear, digamos assim, né? Que você consegue prever o movimento dela. E você tem épocas estáveis, que é quando você está orbitando um só dos sóis, né? Basicamente, em resumo, esse é o problema dos três corpos. E aí você não consegue prever quando que a ação gravitacional vai alterar o rumo do seu planeta, né? Porque os sóis entre eles alteram as rotas deles e entre o planeta, enfim. E essa sociedade, ela tem que se desenvolver de uma forma muito
muito pausada, né? Então, tanto que é um dos pontos que eles comentam, né? A civilização humana já desenvolveu tanto tempo sem ter nenhuma catástrofe. Pra gente chegar no nível de tecnologia que esses caras tiveram, vai ser relativamente rápido, né? E esse é o ponto deles construírem os bagulhinhos lá, inclusive a construção dos negocinhos lá. É muito da hora. Tem uma frase aqui, né? Eu acho que eu não mostrei a capa do livro, mas enfim, essa aqui é a capa do livro. Tem uma frase aqui atrás que eu achei engraçado, tá? Não necessariamente eu acho que ela seja 100% real, mas enfim, que é: se você ama computadores, você precisa ler esse livro. E realmente essa frase, ela é pra uma parte bem específica, digamos assim, do livro, né? Que é bem legal, não vou dar spoilers aqui, mas sim, se você tem algum interesse pra entender como funciona o circuito lógico de computador, vale bastante a pena dar uma olhada nesse livro. Mas então eu achei isso bem legal de passar como que os Trissolarianos resolveram os problemas dele, mostrando que até dentro do próprio sistema, né, de Trissolares, você tem desavenças teóricas, desavenças até mesmo sociais, né? De falar, pô, e agora? O que a gente vai fazer com esse nosso planeta que a gente não tem como sair daqui e tudo mais, ou a gente não tem como continuar vivendo, né? Eles têm que ficar, eu esqueci o nome agora, mas basicamente secando as pessoas, né? Para que elas depois sejam enchidas de água de novo e elas voltem a ver. Eu tô falando pessoas aqui como se fossem humanos, né? Lá não passa muito essa ideia de como são os Trissolarianos, uma descrição muito nítida assim deles, então a gente acaba levando pro lado de que eles são humanoides, né? Esse é outro ponto também que eu tenho com ficção científica de modo geral, quando a gente traz aliens, né? Eu acho que um dos filmes pra mim que mais, livros, né, que mais quebram um pouco essa visão alienígena é Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, mas geralmente a gente sempre tem uma visão meio humanoide. Até em H.G. Wells, a gente tende a pensar sempre nessa construção de coluna vertebral, ou de que vai ser alguma coisa com patas e tudo mais. Tem o filme também que é A Chegada, que muda um pouco essa ideia, e eu acho bem legal a questão de como eles constroem a figura dos alienígenas lá, então eu vou deixar todas as recomendações aí se vocês quiserem dar uma olhada. E eu comecei a falar que eu acabei me perdendo, mas a coisinha, né, que eles criam e mandam pra Terra, que tem a ver também com os computadores, são os Sophons, né, que basicamente é uma ideia que eles têm de que pra sociedade humana parar de evoluir, eles têm que alterar a realidade como a gente enxerga. Esses Sophons, né, são bem diferentes do que é tratado na série. Na série ainda eles pegam bastante a ideia do que acontece, né, que é os Sophons interferindo no desenvolvimento de pesquisa de base. Isso é uma parte importante de falar, né, porque quando a gente passa pro desenvolvimento, por exemplo, dos nanomateriais que são falados, né, tanto na série quanto no livro, é uma pesquisa mais difícil de você interferir, porque exatamente a base dessa pesquisa está bem construída. Isso é bem legal, é um toque bem assim, bem bom que o autor trouxe. Inclusive, ele é um engenheiro de software, se eu não me engano, tá? Então ele tem um pouco dessa visão mais centrada. Eu acho que essa é uma coisa que eu sinto um pouco de falta na galera que escreve ficção científica, que é de ter um embasamento não necessariamente teórico-físico, digamos assim, mas ter um embasamento mais sobre pesquisa e como as pesquisas acontecem, sabe? Não é simples você criar uma coisa nova, não é algo que acontece todo dia, sabe? Você tem anos de criações, principalmente de criações e pesquisas de base, e é nisso que esses softwares interagem, né? Então eles param aí, eles meio que fazem com que você não consiga usar mais os grandes aceleradores de partícula, como por exemplo a gente tem no CERN, porque esses aceleradores de partícula é o que permite com que a gente estude as partes mais elementares da matéria e consiga descobrir como as coisas funcionam na parte microscópica, nem tanto microscópica, né? Na parte quântica mesmo. A gente já chegou nesse nível de estudo. Então, se você interfere nessa parte, que são principalmente coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos, a gente tem que se basear única e exclusivamente dos dados que a gente obtém, e essas coisas, né? Esses softwares estão interferindo nos dados, e aí, acabou, literalmente acabou a pesquisa. Cara, é bem legal, é um livro que vale muito a pena se você gosta de um sci-fi raiz, de um sci-fi tipo brabo mesmo, sabe? Que vai trazer ali a parte mais teórica. Cara, tem um capítulo que ele é só sobre artigos científicos. Obviamente são artigos científicos fictícios, mas são sobre artigos científicos escritos pela Base Vermelha, que faz toda a investigação de rádio pra mandar e interceptar comunicações que a gente pega do espaço. Tem todo um rolê que acontece de usar o sol como um propulsor, enfim. Isso é baseado em artigo científico, o que é diferente na série. Na série isso não é tratado dessa maneira. Na série eu sinto que é muito mais uma pegada dramática. Tem toda uma questão lá do cara que vai doar a vida dele pra tentar impedir. Enfim, não tem isso, tá? No livro. O livro é muito mais pé no chão, é muito mais sci-fi raiz mesmo, brabo.
cabo. Vale bastante a pena se você quiser dar uma olhada, se você gosta de sci-fi e sente falta desses livros que são mais técnicos, digamos assim. É um livro relativamente chato, entre aspas, de ler nesse sentido, tá? Você não vai ter personagens que vão evoluir durante o livro. Não, cara, é um cara que ele tá lá e ele tá, ó, tá aqui, sabe, tomando as costas, e aí mais gente descendo a lenha nele, e é isso, e vai chegar gente aí de fora da terra pra civilizar e colonizar, né, pacificamente, como os ingleses fizeram aí com as suas colônias, e enfim, né. Bom, acho que é isso que eu tinha pra falar. Já vai deixando aí nos comentários o que você achou, né, dessa minha citação sobre o estado do sci-fi nos dias atuais. Se você não sabe o que comentar, deixa aí pra mim o que você tá lendo, vai, só solta aí o que você tá lendo, e acho que é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e um abraço e até a próxima.